Vamos encerrar um pouquinho não, né? Vamos encerrar o assunto estudo de ventos, que ficou, acho que um exercício para vocês fazerem, né, na última aula. Então, vou só mostrar para vocês aqui o processo. Aí precisava entregar, mas nem tem necessidade, é só para vocês treinarem mesmo. Que é basicamente esse exemplo 2, né? Vocês vão entender o passo a passo e replicar em cima de qualquer outro exercício, qualquer outra condição que vocês tiverem, né? Bom, então basicamente a gente tem solicitado, né, determinar a pressão dinâmica do vento e os coeficientes de pressão para o edifício situado na cidade de São Carlos, destinado a uma indústria de alto fator de ocupação, e as dimensões são especificadas em projeto, né, em planta, conforme abaixo. Então nós temos aqui um galpão de parede de 8 metros, pé direito, né? Cobertura 2 metros de altura, então totalizando de piso a cumieira 10 metros. Na face frontal desse galpão tem-se uma abertura de 16 metros quadrados, portão, e tem-se 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Que está falando 8 janelas de 6 metros quadrados cada janela, tanto de um lado quanto do outro. E ao fundo não tem nada, né? É tudo fechado. E é um galpão de 20 por 40. Primeiro passo: determinar as informações básicas acerca da velocidade do vento. Então, tomando como referência o gráfico de isopletas, identificou-se aqui uma velocidade de aproximadamente 40 metros por segundo. Então, a velocidade básica. Deixa eu ver se eu abro aqui uma... Então, está aqui, ó, aproximadamente 40 metros por segundo. Esse é um gráfico de isopletas, né, um pouco diferente aí do que tem na norma, mas toma como referência ele mesmo. Fator topográfico, considerando uma topografia comum, sem muitos acidentes, né? Então a topografia cujo fator topográfico é S1, 1. Isso daqui é até para a gente facilitar o nosso processo de dimensionamento. Rugosidade do terreno, categoria 5, área industrial, classe B, altura da edificação aproximadamente 10 metros. Então, determinou-se por meio das equações ou até mesmo por meio da tabelinha do anexo da norma que o S2 é 0,83 e o fator estatístico 1, considerando aí a ocupação de relevância, né, propriamente dita. Então, por exemplo, aqui mesmo enunciado, né, o fator de ocupação é relativamente relevante. Então, a partir desses dados iniciais, deixa eu ver aqui. A partir desses dados iniciais, temos a velocidade básica, 40, 1, 0,83, S3, 1, velocidade característica de 33,2 metros por segundo, fazendo então o dimensionamento da pressão estática, 0,603, velocidade característica quadrado, deu aproximadamente 0,68 kN por metro quadrado. Beleza. Então essas informações serão úteis para a gente dimensionar, para a gente determinar basicamente dados futuros, né? Bom, primeiro ponto, vou determinar então o coeficiente de forma, que seriam os coeficientes externos da minha edificação. Aqui vocês já estão vendo os dados, né? Todos aí expostos, mas basicamente, se eu fizer então o dimensionamento do ângulo de inclinação do meu telhado, a gente tem basicamente aqui, minha estrutura ela é 20 de largura e o telhado 2 metros
Então, vai dar metade desse elemento, 10 por 2. Então, eu tenho um triângulo retângulo de 2 de base e 10 de altura. Se eu for calcular esse θ, eu vou chegar a um ângulo de aproximadamente 10 graus. Você consegue por meio do arco tangente desse elemento. Então, para um telhado de aproximadamente 10 graus, eu vou conseguir determinar os coeficientes de forma daquela cobertura. Beleza, mas o próximo passo, deixa eu abrir aqui a norma. Cadê? Aqui. É um exemplo que eu passei para vocês para resolver em casa, não era não? Se for outro, a gente resolve esse e aí vocês me entregam o outro. Não tem problema nenhum, não. É até bom, então. É um outro, Silvia? É? Então eu tô... Pera aí. Esse. Então deve estar em uma outra aula. Então eu vou fazer o seguinte, eu resolvo esse daqui com vocês e vocês me entregam o outro. É até melhor, hein? Isso. Oi? Quem tiver aí, pessoal. É isso mesmo. Deixa eu apagar aqui. Bom, quem cala consente. Então Silvia. É isso mesmo. Mas aí a gente faz isso, né? Eu acho que vocês me entregariam amanhã, talvez, ou depois. Não tem problema, a gente combina isso. É bom que vai servir de referência para vocês resolverem esse exercício que ficou aí para casa, tá bom? Que é bem semelhante, é bem próximo. Acho que eu até sei qual exercício que é. Tem um portão, tem também uma sequência de janelas laterais. Acho que só muda a região, ou algo do tipo. Tá bom? Então, cadê 6123? Está aqui. Deixa eu vir aqui na 6123. Fala, Pamela, né? Boa noite. Aham. Pois é, eu mandei para vocês, Silvia. Mandei um PDF. Então é isso. Tá. Não, então pera aí. Eu vou fazer o seguinte, então. Para ficar todo mundo uniformizado, todo mundo no mesmo padrão, eu vou mandar o enunciado para vocês amanhã no Yammer. Amanhã eu mando desse exercício que a Silvia falou. E aí entra como avaliação mesmo, valendo aí uns 3 pontinhos para vocês me entregarem. Aí vocês me entregam na semana que vem, porque aí é só entregar, valendo ponto, tudo mais, tá bom? O processo de solução desse exercício que eu for passar amanhã, ele é bem semelhante a esse, tá? Que eu estou resolvendo hoje. Vai mudar alguns parâmetros. Tá bom, Silvia? Isso, não, vamos fazer. Vamos fazer aqui. Só que a determinação da velocidade básica, vamos voltar então lá no início. Como é que é? É desse daqui, com esse. Eu acho que é com esse daqui, não com o que a Silvia está falando. Tá? Não, mas aí eu mando o outro amanhã, que é o que a Silvia anotou no dia. Que é um outro, que está num outro slide, que eu acho que é esse daqui, ó. Vamos abrir para ver, ó. Aula 5, não. Vou até abrir aqui, ó. Que eu acho que é esse daqui, ó. Não é esse, Silvia? Mas se não for também, aí eu mando esse daqui para vocês, ó. Não. Então vai ser esse daqui. Oi.
Tá, não, mas beleza. Aí eu mando esse daqui valendo 3 pontinhos aí pra vocês me entregarem. Pode fazer em trio aí, não tem problema nenhum não. Então o avaliativo, propriamente dito, vai ser esse exercício que está aí na tela de vocês agora. Bem semelhante, tá? Porque, pode falar, Pamela. Não, vou colocar tudo certinho, tá bom? Que eu vou colocar só ele certinho, aí se eu não colocar amanhã, o prazo vai postergando para ficar tranquilo. Mas eu vou colocar para vocês e vou estabelecer o prazo de entrega. Percebo que esse daqui é bem semelhante ao que, que a gente tem lá no outro. Só que na verdade eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 janelas laterais, o galpão é de 30 por 10, tem uma abertura frontal de 4x4, aí 16 metros quadrados, então é bem semelhante. Tem algumas outras condições adicionais que são algumas frestas a serem consideradas, no mais o resto é mesma coisa. Então eu vou fechar esse daqui. Conforme eu falei para vocês, então o processo, ó, vamos ver aqui, cadê? Primeiro ponto, determinar a velocidade básica, um passo a passo. Ó. A gente vem aqui no gráfico das isopletas, cadê? Tá aqui. Podem considerar, né, o município de São Carlos, se eu não me engano, ele está dentro próximo dessa região de 40 metros por quadrado, 40 metros por segundo. Então, por consequência, a gente vai adotar essa velocidade básica de 40 metros por segundo. Então, beleza. Primeiro ponto determinado. Coordenada geográfica. Velocidade V0, 40 metros por segundo. Foi estabelecido o S1. Topografia comum, para facilitar o nosso cálculo. Então, S1 igual a 1. Beleza. Rugosidade do terreno, que é o S2, né? A gente vai determinar a partir da categoria e da classe, a gente determina o S2. Então vamos lá. Vamos achar essa tabelinha na norma, mas eu acho que tem até nos slides anteriores. Aqui, ó, fator S2, classe... Já até esqueci aqui. Categoria 4, classe B. Categoria 4, classe B, classe B, altura de aproximadamente 10 metros, então, deixa eu recortar aí, riscar em cima, que aí vocês identificam direitinho aonde que eu estou fazendo essa captura de informação. Eu acho que eu passei para vocês essa tabelinha, tá? Beleza, ó, a classe nossa foi identificada que era a classe 4, categoria 4, classe B, a altura da nossa edificação 10 metros, considerando, né, de cumieiro até o piso. Então isso vai resultar em 0,83. Então S2 0,83. Cadê o slide? Está aqui 0,83. Fator estatístico S3. Então a gente vem aqui novamente na NBR 6123. Nós temos, segundo enunciado, está aqui, ó, alto fator de ocupação, né, um setor industrial. Então, consequentemente, eu tenho, ó, grupo 2, edificações para hotéis, residências, edificações para comércio, indústria, com alto fator de ocupação, S3 igual a 1. Beleza, então já foi mais um passo. S3 igual a 1. Então, o segundo passo, depois que a gente fez toda essa rotina, é calcular a velocidade característica. V0, S1, S2, S3, multiplica todo mundo. Eu tenho uma velocidade de 33,2 metros por segundo. Show de bola. Pego essa velocidade característica e substituo na equação da pressão estática. 0,603 VK que a gente acabou de determinar ao quadrado, 0,68 kN metro quadrado. Pronto, isso é o básico que eu precisava. Aí depois dessas informações estabelecidas, o outro passo. Aqui eu já adiantei o processo, mas basicamente
Então, uma vez que eu não tenho a inclinação do meu telhado determinada, né, eu tenho, na verdade, as geometrias, eu posso fazer aqui arco tangente de 2 metros, que é o cateto oposto, dividido pela o adjacente aqui vai dar 10 metros, né? Então 20 dividido por 2, 10 metros. Então arco tangente de 2 sobre 10. Deixa eu ver o que vai dar. 2 dividido por 10, arco tangente, vai dar, deu 11,30. Só que o que acontece com a nossa tabelinha da norma aqui, né? Para não precisar interpolar, para não precisar interpolar de 10 para 15, o que acontece é que foi arredondado para um ângulo de aproximadamente 10 graus. Então, tá aqui, ó, aproximadamente 10 graus. Pegou o ângulo presente na NBR 6123 mais próximo da nossa referência. Então, beleza. Então, a partir dessa informação de inclinação do telhado e a partir das informações básicas de entrada na tabelinha do cálculo do coeficiente de forma, de ação externa, a gente volta lá na 6123. Então, é um telhado de 2 águas. Joia, se é um telhado de 2 águas, a gente vai usar essa tabelinha. Depois, essa tabelinha diz respeito às paredes laterais. E a tabelinha na sequência diz respeito ao telhado. Então, eu vou calcular o coeficiente de forma, que é o CE, tanto para o telhado quanto para as paredes externas. Então, o que a norma me pede? O que a NBR 6123 me pede como dado de referência? Primeira informação, H sobre B. Deixa eu recortar isso daqui também, que a gente risca em cima. Primeira informação como dado de entrada, H sobre B. Lembrando que H é a altura da parede e B a largura do meu elemento. Então, eu volto aqui na minha estrutura. A altura da minha parede é 8 metros e a minha parede tem como largura total 40 metros. Então, por isso que a gente tem, desculpa, são os 20 metros de... O B nosso é nossa fachada, só um minutinho, deixa eu mostrar para vocês aqui no desenho. Tá aqui, ó. A gente fica com B na cabeça, ó. B é a nossa referência de fachada, de largura, não comprimento, tá? Desculpa, a nossa largura, como eu havia falado, e o A é o nosso comprimento. Então, como referência, a gente tem o H, que é 8 metros, e o B, que é o nosso, já esqueci, 20 metros. Deixa eu ver aqui. É isto mesmo, né? Isso, 20 metros. Então, 8 sobre 20. Então, a gente vem na nossa referência, o H sobre B, que é os 8 metros dividido por 20. Tendo dúvida, pessoal, confundi aqui, ó, vocês vêm aqui na norma e ela te dá a referência do que é considerado o B, o que é considerado o A, o que é considerado o H e o que é considerado o Z. Z é de piso acumieiro, H é a altura da parede, B a largura da sua edificação e A o comprimento total da sua edificação. E a partir daí você tem as suas referências. Então, voltando, 8 sobre 20... 8 por 20 vai dar 0,4, então a nossa referência é 0,4. Então, o nosso H sobre B, ele é menor do que meio? Sim. Então, quer dizer que a nossa análise vai ser toda em torno dessas informações. Só que a gente ainda vai restringir um pouco mais. Por que não no parâmetro inferior? Ó? Porque H sobre B entre meio e 1,5 não é o nosso caso. O nosso H sobre B é 0,4. Então, deixa eu deletar isso daqui. Então, dentro dessas condições iniciais de análise, eu ainda tenho duas outras condições. Eu estou restringindo cada vez mais a minha análise.
A sobre B. A gente acabou de ver que A é a minha largura, meu comprimento, e B é a minha largura. O meu comprimento total para essa edificação é 40 e a largura 20. Então, a gente entra como referência, é o 40 sobre 22, então eu tenho H sobre B 0,4 e A sobre B 2, por consequência, entre 1 e 1,5, o meu A sobre B não atende. Entre 2, inclusive 2, a 4, inclusive 4, são as condições de análise. Então, quer dizer que os grupos de análise que a gente vai avaliar estão dentro dessa linha, dessa faixa vermelha. Está aqui, ó, dentro desse grande campo, digamos assim. Então, eu ainda tenho duas colunas, a coluna do vento a 90 graus, e vento a 0 graus e vento a 90 graus. Então, a partir daí, eu vou construindo os diagramas. A partir do momento que a gente determinou que essa daqui é a nossa faixa de análise, eu vou tomar como referência essas informações aqui embaixo, ó. Para ventos a 0 graus, eu tenho que determinar quais são os coeficientes de ações na parede externa, na região A1B1, A2B2, A3B3. Então, vento a 0 graus para A1B1 é menos 0,8, A2B2 menos 0,4 e C e D, está aqui, ó, C e D mais 0,7 menos 0,3. Opa, mas faltou A3 e B3. A3 e B3 fica na referência aqui embaixo, uma notinha de rodapé para a gente. Para ventos a 0 graus, nas paredes A3 e B3, o coeficiente de forma tem o seguinte valor. A sobre B igual a 1? Não é o nosso caso. A sobre B maior ou igual a 2? Isso, é o nosso caso. Nosso A sobre B é igual a 2. Então, o coeficiente externo é 0,2. Então, é 0,2, 0,2. Então, no final das contas, eu tenho este desenho, vento a 0 graus, 0,8 nas paredes, tá? Eu não estou analisando ainda o forno, né? Não estou analisando o telhado, ó. Menos 0,8, menos 0,8, menos 0,4, menos 0,4 e menos 0,2, 0,2. Opa, vamos confirmar isso? Ó. Cadê? Menos 0,8, A1B1, tá aqui, ó, A1B1. Menos 0,4, A2B2 e 0,2 menos 0,2, que a gente obteve aqui embaixo. C e D mais 0,7 menos 0,3, está aqui, ó, mais 0,7 menos 0,3. Então, a gente está construindo o diagrama de coeficientes de forma, tá bom? Então, a partir dessa construção, falta ainda determinar esses sujeitos, ó, que são o coeficiente de ação, o coeficiente de forma das coberturas. Então, vamos lá, vamos aproveitar, depois a gente faz o 90 graus. Das coberturas, a avaliação é feita H sobre B. E a partir daí eu tenho para vento a 0 graus, para vento a 90 graus, as mesmas condições estabelecidas anteriormente. Só que a gente viu que o nosso H sobre B deu 0,4, né? Então, H sobre B 0,4, por consequência, a gente vai analisar, cadê? Deixa eu recortar e a gente colar, beleza. Então, se o nosso H sobre B é 0,4, vou analisar o primeiro campo. Então, está aqui, 0,4. H sobre B menor do que meio. A gente simplificou a inclinação do nosso telhado igual a 10 graus. Então, como a gente está analisando por hora ventos a 0 graus, a 0 graus EG e FH é menos 0,8 e menos 0,6. Mas quem é EG e FH? Cadê? Ó, EG e FH
segundo essa nossa referência, é menos 0,8 e menos 0,6. Está aí, ó, menos 0,8 menos 0,6. E tem uma notinha de rodapé que ela fala que cadê ó? Coeficiente aqui, ó, para vendas a 0 graus nas partes I e J, que ainda falta uma determinação, o coeficiente de forma tem o seguinte valor: A sobre B igual a 1, não é o nosso caso, nosso A sobre B é 2. Então, A sobre B igual a 2, ou maior do que 2, coeficiente de forma externa é menos 0,2. Então, por isso, aqui toma a forma também de menos 0,2. Aqui, ó. Pronto. Então, todo o nosso galpão externamente está determinado o seu coeficiente de forma para o vento a 0 graus. Beleza. O que se fez aqui é estabeleceu-se um corte A e um corte B e construiu-se aqui 2 pórticos. E a partir desses pórticos, colocou aí vetorialmente os coeficientes de forma. Beleza. Então vamos ver agora o vento a 90 graus, que faltou determinar ainda. Vento a 90 graus, a gente vai seguir a mesma referência, porque não mudou os dados. Vento a 90 graus, só que o nosso desenho aqui, na verdade, do nosso galpão muda, né? Nossa referência. Então a gente vai determinar agora os coeficientes na face A, face B, C1, D1, C2, D2. Então vai aparecer aqui em cima, ó, 90 graus, que é aqui a B sobre, entre 2 e 4, então vai dar A 0,7 mais 0,7, B menos 0,5, C1D1 menos 0,9, C2D2 menos 0,5. Então beleza, ó, menos 0,9, menos 0,5, mais 0,7, menos 0,5 e falta o telhado. Para determinação do telhado, coeficiente de ação, coeficiente de forma do telhado, eu vou ter a condição EF/GH, que é, aqui, ó, aí, EF/GH. Então, a área I replica o EF e a área J replica o que você encontrou para o GH, que na verdade é nada mais do que para o EF menos 1,2 e GH menos 0,4. Então está aqui 1,2 menos 0,4. Lembrando da nossa referência, negativo, né? A gente tem a setinha succionando meu elemento e positivo é pressionando, né? Sobre pressão, negativo sucção. Então por isso que essas referências nossas. E tem outras referências também, que aqui no desenho, né, já estão até expressas, que a norma traz também muito bem, que são a relação, né, a distribuição desses esforços no elemento, né? Então, esse coeficiente de forma, ele age numa região B sobre 3, que era 20 sobre 3, ou A sobre 3, que era 40 metros sobre 4. Então, 10 metros ou 20 sobre 3, 6,66. Então, e tem que ser menor do que 2H, né? Então, 2H dá 16 metros. Cadê? Tá aqui, ó. Então, a gente tem 10 metros, tá aqui, ó, B sobre 3, ou maior, B sobre 3 deu 6,66, H sobre 4, que é o 40 sobre 4, 10 metros. Então, a gente vai pegar como referência 10 metros de faixa de atuação do coeficiente de forma a 0 graus, 0,8, mais 10 aqui, e 20 metros para o menos 0,2. Então, é só para vocês terem uma referência. Da mesma forma, a gente tem a distribuição, né, a ação. É o menor valor entre 2H e B sobre 2. O B sobre 2 é 20 sobre 2, 10 metros.
Então você tem o coeficiente de forma agindo na parede lateral 10 metros e menos 0,9, menos 0,5 também em 10 metros. Então, visto isso, a gente tem basicamente determinado os coeficientes ponderadores externos à minha edificação. Agora falta basicamente a gente determinar os coeficientes internos, que a partir daí a gente vai ter a compatibilização entre os dois. E percebam, o coeficiente de ação interno, o CI, ele é determinado a partir de uma regrinha básica, uma sequência lógica de determinação, onde a gente vai por eliminação, que não tem nada a ver com a nossa edificação, e o que tem o que é plausível a gente considerar, a gente vai fazer na análise. Então vamos lá. Tá, aqui eu coloquei uma tabelinha que eu até já tenho aí na apresentação de vocês, no material, e essa tabelinha eu acho que facilita mais do que a identificação na própria norma, né? A norma traz aqui, ó, em seu texto, deixa eu só ver se eu acho para mostrar para vocês. Aqui agora eu não vou. Acho que tá para cima. Bom, depois eu identifico aqui para vocês. Basicamente, aí, coeficiente de pressão interna, tá aqui, ó. Então, todas aquelas sequências de análise, elas estão expressas aqui na norma, tá? Basicamente, ó. Então, tudo que eu vou mostrar para vocês está nessa página 12 e 13. Que é essa sequência de identificação. Então, a gente vai caso a caso A, B, C e pronto. E a partir dessas situações, a gente vai construindo os coeficientes de pressão interna. Primeiro, a gente vai analisar o caso A. Duas faces opostas igualmente permeáveis às outras faces impermeáveis. Então, eu tenho vento perpendicular à face permeável e vento perpendicular a uma face impermeável. Está aqui, ó. Duas faces permeáveis e outra impermeável. Não ocorre. Pela seguinte situação, a gente tem aqui na nossa no nosso galpão basicamente uma face impermeável, tem essa face com janela, essa face com janela e essa daqui com a porta, mas a gente não tem igual permeabilidade entre as duas, então por consequência, aí duas faces permeáveis e outras impermeáveis, não, porque eu tenho uma porta de 16 metros quadrados que, querendo ou não, é uma situação impermeável. Se não ocorre, então eu desprezo. Então essa situação aqui eu já desprezo, não calculo o coeficiente interno para essa condição. Vamos para outra situação, quatro faces igualmente permeáveis. Tá aí, ó, essa situação é possível ser considerada uma vez que nos oitões sem portão sempre existirão frestas entre a alvenaria e o telhado. O que quer dizer isso? Essa hipótese. Basicamente o seguinte, está falando que mesmo aqui sendo considerado que não tem nenhuma abertura, não vai ter a mesma permeabilidade, né? Mas pode ser considerado como um elemento permeável porque entre o telhado e as treliças, né, as terças, basicamente existe uma frestinha entre os elementos. É uma fresta de cobertura, porque não se faz esse isolamento de cobertura de galpões. Então eu posso considerar essa situação. Aí, essa situação é possível ser considerada uma vez ou então vai ter frestinha. Beleza, então vento a 90 graus e vento a 0 graus, eu venho aqui e verifico, ó. Tá aqui, cadê? Vento perpendicular a uma face impermeável, ó, quatro faces de igual permeabilidade, que é essa condição aqui, ó, quatro faces de igual permeabilidade,
eu considero 0,3 ou 0. Então está aqui, para o vento a 90 graus, para o vento a 90 graus, para o vento a 0 graus, coeficiente de permeabilidade interna 0,3, menos 0,3 ou 0. Então eu tenho duas condições de análise, então eu deixo guardar essas duas condições. Passo para a próxima situação. Abertura dominante em uma face e outra de igual permeabilidade. Tá, aí eu vou analisar. Abertura dominante na face de barlavento, vento a 90 graus. Área de abertura dominante, um portão de 16 metros quadrados. Então eu estou analisando aqui vento a 0 graus. A abertura dominante obviamente está aqui no portão de 16 graus. Então, consequentemente, a área dominante, 16 metros quadrados. Área das demais aberturas, considerando, isso daqui é uma suposição, uma janela succionada e fresta nos oitões, considerando as frestas de 10 centímetros. Tudo isso, gente, é suposição. No exercício de vocês, se vocês quisessem considerar 5 centímetros, em média considera-se 10 centímetros. Então isso ficaria a critério de vocês. Eu vou considerar 2 janelas sendo succionadas. Cada um vai ter um valor. Obviamente a gente vai trabalhar com limites e a gente vai trabalhar com aquele que me dá os limites mais relevantes. Então, uma janela succionada e fresta nos oitões de 10 centímetros, eu tenho uma janela de 6 metros quadrados, eu tenho 20 vezes os 10 centímetros, tanto em uma face quanto na outra, 10 metros quadrados, totalizando, né, todo mundo 10 metros quadrados de área das demais aberturas. O que eu faço? A gente faz uma relação entre a área dominante e a área das demais aberturas. Por quê? Porque é a partir dessa área, dessa relação, que a gente vai verificar o nosso coeficiente de ação interna segundo essa condição. Então isso daqui, ó, que é o nosso AS, é a área dominante sobre a área das demais aberturas, 16 sobre 10, 1,5 aproximadamente, né? Teoricamente deveria fazer aqui a interpolação, mas sendo direto, 1,5 dá o coeficiente de permeabilidade interna mais 0,3. Beleza. Então a gente ainda tem outras possibilidades a serem avaliadas, que é a abertura dominante na face solta-vento e tudo mais. Então vamos lá. Vento a 90 graus. Área de abertura dominante. Então eu analisei vento a 0 graus. Tá aqui, eu vou analisar a mesma condição para o vento a 90 graus. Área da abertura dominante, considerando 3 janelas próximas, resultando em 18 metros quadrados. Supondo. Área das demais aberturas, uma janela a solta-vento e frestas de aproximadamente 5%, ou seja, deixei meu portãozinho aberto, sei lá, 5% do meu portão está aberto, ou às vezes aquelas frestinhas que fechou o portão, mas mesmo assim ele não é impermeável à ação do fluido, né, do vento. Então, consequentemente, considerando 5% da área de projeção do meu portão como sendo permeável e oitões de 10 centímetros. Tá, beleza. Então, quer dizer que as demais aberturas são uma janela de 6 metros, 5% da área de 16 metros quadrados de abertura frontal, e uma face e outra face, considerando uma fresta de 10 centímetros nos oitões. Então, 10,8 metros quadrados da área das demais aberturas. Faz a mesma situação, área dominante, demais aberturas, esse é o nosso AS, deu aproximadamente também 1,5. Então, meu coeficiente de ação interna, 0,3. Guarda esse coeficiente também. Até agora a gente já tem 4 coeficientes determinados. Abertura, agora a gente vai para outra situação. Abertura dominante na face a solta-vento. Então, considerando vento a 0 graus, considera essa abertura dominante um portão. O portão de 16 metros quadrados. Beleza. Então, o coeficiente, nessa situação, o que a norma fala? Está lá no rodapé dela. Adotar o mesmo coeficiente de ação externa. O coeficiente de ação externa a 0 graus é menos 0,3. Então, consequentemente, o nosso
coeficiente interno menos 0,3. Como é que eu vejo isso? Está aqui, ó. Vento a 0 graus, só está vento, menos 0,3 é o coeficiente de ação externa. Então, consequentemente, nosso coeficiente interno menos 0,3. A mesma coisa é a análise a 90 graus. Considerando 3 janelas, beleza. Então, a abertura dominante de uma face paralela ao vento, adotar valores do coeficiente correspondente a essa face, coeficiente de forma. O coeficiente de forma dessa face, se a gente for lá a 90 graus, aqui, ó, só está vento menos 0,5. Beleza, então a gente volta aqui no exercício. O coeficiente de ação interno menos 0,5. Beleza, vamos para outra condição. Abertura dominante em face paralela ao vento. Vento a 0 graus, coeficiente de ação interna igual a 0,5. Mesma situação, adotar valores do coeficiente de ação externa. E a gente viu que no exemplo anterior, que o nosso coeficiente determinado também é 0,5. Então, por consequência, CPE menos 0,5. Cadê? E a mesma coisa acontece com o vento a 90 graus. Considerar o coeficiente de ação externa como coeficiente de ação interna menos 0,5. Bom, visto isso, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 coeficientes de ação interna, basicamente. Só que se a gente for analisar, de todos os valores que a gente veio de menos 0,3, 0, mais 0,3, menos 0,3, menos 0,5, menos 0,5. Perceba que a gente tem um range de 0,3 positivo até menos 0,5, tanto a 0 graus quanto a 90 graus. Então, coincidentemente, os dois valores deram como range aproximadamente não, né? Deram os mesmos valores. Deu de 0,3 positivo até menos 0,5. Então, o que a gente faz? A gente vem e faz uma análise considerando essas duas situações extremas, considerando menos 0,5 e considerando mais 0,3 como coeficiente de ação interna, e a partir dos coeficientes de ação externas determinados anteriormente, a gente vai e compõe o sistema de análise nosso. Então, condição 1 é a condição mais crítica que a gente tem, que é aquela condição onde eu tenho a seção A do vento a 0 graus. Então, vento a 0 graus, aqui, né, na minha situação A, é onde eu tenho menos 0,8, menos 0,8, menos 0,8, e a gente analisa ele com o coeficiente de ação interna mais 0,3. Mais 0,3, consequentemente, está fazendo sobrepressão interna, e o menos 0,8, uma sucção externa, por consequência, vetorialmente, eles se somam. Então, a gente vai ter aqui, como resultado final, para o coeficiente de ação 0,3 naquela minha condição crítica, no pórtico crítico do meu galpão, 0,3 com 0,8, 1,1 o efeito de sucção nessa minha estrutura. Coincidentemente, toda a minha estrutura sendo succionada com 1,1. Na condição do vento a 90 graus, eu já tenho uma situação diferente. Então, eu vou lá no meu galpão, está aqui, vento a 90 graus. Fiz aqui uma seção transversal, então eu tenho 0,7, 1,2, menos 0,4, 0,5. Eu pego esse galpão, esse pórtico, e componho com o coeficiente de ação interna 0,3. 0,3 tem uma sobrepressão, os coeficientes ora se anulam, ora se somam,
Então, consequentemente, eu tenho o resultado final dessa minha composição que vocês estão vendo aqui embaixo. 0,7 menos 0,3, 1,3. Né? Então, essa é uma condição. Qual que é a outra condição? Eu vou pegar esses mesmos pórticos de ação, né, os coeficientes de ação externa, e compor com o 0,5. Lembrando que o 0,5 ele tem a forma negativa, então, consequentemente, o vetor direcional é para dentro do galpão. Então, está succionando esse meu elemento. Só que aí, o que que acontece? Eu vou, fazendo a composição, para essa situação aqui, ó, cadê? Aqui. Fazendo essa composição, se eu pegar essa situação da condição A, eu não vou ter a condição mais crítica do efeito sucção. Se eu pegar uma outra seção transversal, compondo com o menos 0,5, se eu pegar uma outra seção transversal, considerando os pórticos na condição, vou colocar aqui A, B e C, eu ainda não tenho a condição mais crítica. Eu vou ter a condição mais crítica quando for compor para ventos a 0 graus a minha estrutura considerando os coeficientes de ação externo da ponta do meu galpão, onde eu tenho o efeito de sucção menor externo somado aos efeitos de sucção interna. Consequentemente, eu tenho aqui anulando, de certa forma, um subtraindo o outro praticamente, e eu tenho como efeito final um efeito de sobrepressão externa na minha estrutura, dado por essa conjunção de elementos, né? Então, o que obviamente muitas vezes a gente vai analisando as condições mais críticas, né? E o que resultou como condição mais crítica para ventos a 0 graus foi a pontinha do nosso galpão. E considerando o vento a 90 graus, aí sim eu tomo como referência o mesmo sistema, né? Uma vez que ele é uniforme, né? Uniformemente distribuído ali no meu galpão, com o efeito de ação do coeficiente menos 0,5. Então, por consequência, eu tenho esse resultado final na minha estrutura. Bom, no final das contas, eu tenho 4 casos. Eu tenho esse, eu tenho esse, eu tenho esse e eu tenho esse. O que a gente faz é, para todos os 4 casos, a gente vai analisar o efeito da aplicação daquela carga estática, que é esse carregamento estático aqui de 0,68, aplicado de forma conjugada a esses coeficientes. Então, força é igual ao nosso coeficiente resultante, que é esse que vocês estão vendo nesse pórtico, vezes o Q, vezes a área. Então, se eu tenho uma área de projeção daquele meu pórtico, igual eu expliquei nas aulas passadas, juntamente com esse carregamento estático, e juntamente com esse coeficiente resultante, né, coeficiente de ação externa, coeficiente de ação do vento na minha estrutura, a gente consegue determinar o diagrama de distribuição de forças em cada um desses pórticos. E, obviamente, igual a gente viu na aula anterior, a análise dessa estrutura toma como referência a combinação dessas ações. Então, eu não vou ter uma ação a ser analisada, eu vou ter uma combinação desses elementos com os outros esforços que ainda serão determinados, como peso próprio, sobrecarga e tudo mais. Aqui é o efeito do vento em situações distintas, em situações extremas, vamos colocar assim. Sendo que uma situação pode gerar um efeito danoso, e ao passo que outra situação também, quando combinada, pode gerar um outro efeito na minha estrutura. Então, essa que é a lógica de análise. Eu não sei se deu para entender agora, Silvia. O que é? Agora você estava, na última aula você tinha me perguntado. Aham.
É, isso é. Agora, o que é legal, deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Deixa eu ver aqui, que se tiver... Acho que eu não tenho. Que é o Visual Vento. Deixa eu ver se eu tô com ele aqui. Visual Vento, não tá não. Tem um programinha, deixa eu mostrar para vocês. É um programinha da... Vamos ver aqui, que ele faz essa análise pra gente. Visual Ventos. Eu tinha que até ter instalado. Deixa eu ver se eu consigo baixar ele rapidinho aqui. Vocês vão vir aqui, ó, nesse sitezinho, digita no Google Visual Ventos. Em downloads. Preciso logar. Ixi, rapaz, nem sei se eu tenho aqui. Deixa eu ver aqui se eu tenho algum login. Até tem. Então eu vou baixar aqui para vocês verem, ó. E aqui rapidinho eu instalo e mostro para vocês. Tá, aqui tem vários programinhas. Tem o Visual Vento, Visual Metal, Visual Barras, JWood, que é de madeira. Então são vários programinhas bem legais. E aqui eu tenho ele no meu notebook e... Oi? Eu precisei. Eu já tinha até um cadastro, né, que eu baixei para o meu notebook. Rapidinho, um programinha simples. Ó. O que esse programinha ele faz basicamente, né? Essa análise que a gente fez. Ó. Então, você vai... Pior que não tem não, que isso é o máximo dele. Infelizmente, ele ele não aumenta não. Mas aí vocês vão fazer o seguinte, vocês vão baixar, tá? E depois vocês vão brincar com ele aí, né? Às vezes até conferir o exercício que vocês fizeram. Então basicamente, ó, vamos colocar aqui um galpão, sei lá, um galpão de 25 por 50. A altura aqui vamos colocar 8 metros. Um beta de 15, beta aqui na verdade é a inclinação do telhado, ele já, ou eu posso entrar com a própria altura, que é H1, tá meio difícil de enxergar aí, mas acreditem. Então, distância entre os pórticos, vamos dizer que cada pórtico seja distanciado aí de algo próximo de 5 metros, confirmar áreas de abertura. Aí eu posso em cada área A1, A2, A3 colocar quanto de abertura eu tenho. Aí eu tenho na outra face B1, B2, B3, face C1, C2. Oi? Eu coloquei aqui 5 metros. Não, eu que determino. Por exemplo, a cada 5 metros eu vou colocar um pórtico. Por que isso, né? Porque isso daí vai determinar, ó, se eu tenho um pórtico aqui, e eu tenho um outro pórtico aqui, isso vai determinar aquela área de influência de cada pórtico. Então quer dizer que ele vai pegar uma área de influência de pórtico a pórtico central de 5 metros. Então na hora que for determinar a área para calcular as ações, vai ficar mais fácil. Ele vai pegar essa referência, tá bom? Aí, sei lá, vamos colocar aqui uma área de abertura de C1, por exemplo, de 16 metros quadrados e, sei lá, janela de 2, uma face. Tô chutando aqui, pessoal, não vou nem acabar fazendo uma análise mesmo, né? Mas depois você determina a velocidade básica do vento, só para vocês terem uma ideia de o que é o sistema, né? Sei lá, velocidade 40 metros por segundo. Coeficiente, fator S1, então o fator S1, terrenos planos, fracamente acidentado, então o S1 já é 1. Taludes e morros, aí eu tenho que colocar o ângulo de inclinação e tudo mais. É vale profundo, então automaticamente ele já preenche com 0,9. Deixa aí, terreno S1, 1, beleza.
Fator S2, terrenos abertos, beleza. Categoria 2, classe B, maior dimensão já pegou lá que era os 50 metros, então calcular o S2. Opa, 0,99, ele mesmo já calculou para vocês, com base nas informações introduzidas que estão totalmente correlatas com a NBR 6123. Depois, fator de ocupação. Então, grupo 1, grupo 2, vamos deixar grupo 2. Então, automaticamente já preenche aqui que o S3 é 1. Se fosse o grupo 3, opa, é 0,95. Então, aqui você faz o preenchimento igualzinho a gente fez anteriormente. Com base nisso, ele já calculou os coeficientes de ação externa para vocês. Ó. Você está dando para ver, mas está aqui, ó, vento 0 graus, 0,7, 0,8, 0,4, 0,2, 0,3, bem similar ao que a gente fez anteriormente. 0,7, 0,9, 0,5, menos 0,5. Como eu usei outros dados, né, vai acabar dando algumas informações divergentes do que a gente usou no exercício. Depois ele calcula o coeficiente de ação externa, coeficiente de forma dos telhados. Aí, tanto é que o coeficiente externo do telhado a 90 graus já deu diferente. Aqui deu menos 1, lá a gente fez com 1,2, mas não é o mesmo galpão, tá? Então, só alertando isso. Depois, aí se faz cada uma das análises. Eu tenho duas faces igualmente opostas? Opa, tenho. Então, coeficiente interno mais 0,2, coeficiente interno para faixa permeável mais 0,2 e impermeável 0,3. Esse vai fazendo as analogias. Aqui você que tem que fazer as correlações. O que é plausível para a sua edificação. Sei lá, vamos deixar o primeiro aqui, eu não vou analisar todas, né? Beleza, então analisando a primeira combinação de forma, coeficiente externo de forma com o coeficiente interno, onde o coeficiente interno eu falei que para o vento perpendicular, a primeira condição, duas faces opostas igualmente permeável e outra face impermeável, o coeficiente interno mais 0,2 menos 0,3, o que ele fez? Pegou o externo com o interno que eu supus e fez as combinações. Opa, mas o coeficiente interno não era esse. Que fica mais próximo aí da minha realidade seria, sei lá, a abertura dominante de uma face e outras faces. Beleza, então você continua e ele recalcula com base no que você identificou como coeficiente de forma externo e o coeficiente interno. Então, só deixar aqui um número legal para a gente continuar. Então, esses pórticos foram montados da mesma forma que a gente montou anteriormente, manualmente, só que a gente fez a análise dos coeficientes internos 1 a 1 e identificamos os coeficientes críticos. Então, é isso que vocês vão fazer aqui antes de determinar esse coeficiente interno crítico. E a partir daqui você já tem os casos para o vento a 0 graus e para o vento a 90 graus. Eu quero copiar essa imagem. Você pode copiar essa imagem e salvar em algum lugar. Você montar o seu memorial de cálculo, algo do tipo. Se você continuar, o que ele faz? Ele pega aquele coeficiente interno junto com os coeficientes resultantes, tá? Ele vai pegar esses coeficientes dados pela combinação, multiplicar pelaquela carga Q. Então, a gente cai nessa equação coeficiente dado por aqueles pórticos, Q obtido por meio da velocidade característica, 0,603 vezes a velocidade característica ao quadrado, vezes a área. Essa área ele determina a partir de quê? Ele determina a partir daquela geometria inicial que eu estabeleci. Se eu tenho aqui um pórtico, se eu estabeleci para o programinha, inicialmente, se eu estabeleci para ele que eu vou ter um pórtico a cada 5 metros, então eu tenho um pórtico aqui, beleza,
eu vou ter um outro pórtico a outros 5 metros. E um outro aqui a outros 5 metros. Então, quer dizer que a área de influência desse meu galpão é 5, pelo menos os pórticos centrais, 5 metros. E para o outro pórtico também 5 metros. Então, o que ele vai pegar? 5. Ele vai pegar esse valor de 5 metros vezes esse comprimento L, já que eu introduzi o ângulo, e vai multiplicar por essa área. Pressão estática Q vezes essa área, 5 vezes L, vezes o coeficiente de forma naquela região, vai me dar um esforço para a primeira combinação de menos 4,82 kNm. Na outra condição, menos 4,82 kNm, na outra, menos 2,41 kNm. Então, eu tenho aqui os diagramas de esforços em cada pórtico. Tá? Então, se eu quero calcular, por exemplo, uma viga desse meu pórtico, ó, pronto. Se eu quero calcular a viga desse meu pórtico, não sei, eu quero calcular o pilar, não sei, eu tenho aqui uma condição. Se eu sei as condições de contorno, eu tenho essa condição, mais essa condição, mais essa condição, a ser combinada com peso próprio, sobrecarga, ainda dentro das condições de combinação. Quando essa carga atua de forma favorável, de forma desfavorável, ela é ação secundária, ação principal. Então, tudo isso tem que ser combinado com aquelas análises de combinação de carga. Aí, visto isso, você pode gerar um relatóriozinho e ele emite aqui para você todas aquelas análises. Seria um memorial de cálculo dessa ação do vento na sua estrutura. Aí fica mais fácil você combinar. Então, o interessante é isso, que existe um sisteminha grátis, tipo um F2, no qual você consegue fazer essa determinação da ação do vento. Ficou mais fácil, né, Silva? Pode, não, vocês podem fazer, não tem problema não, mas desde que vocês entendam o que vocês estão escolhendo. Acho legal você fazer às vezes na mão e conferir no programa, mas não tem problema, não vejo problema. Porque na prática, de fato, a gente vai resolver utilizando um sisteminha, né? Mas é bom você conferir na mão para ver se você está fazendo certo, né? Porque tudo isso daqui depende do dado de entrada. Os dados de entrada que definem o processo. Bom, pessoal, é isso que eu queria mostrar para vocês, né? Deixa eu colocar aqui. Basicamente, uma aula até curtinha assim, né? Resolvemos um exercício relacionado às estruturas e o que a gente faz basicamente com isso é de fato dimensionar, né? Aí a gente entra naquela aula de combinação, onde o vento toma uma proporção combinatória, né? Não é o vento sozinho atuando na minha estrutura. Você tem todo um conjugado. E o que é o grande lance do dimensionamento das estruturas? Muitas vezes, quando a gente vai utilizar um sisteminha computacional, é você saber aplicar esses efeitos, essas ações e que as combinações de fato deem aquelas combinações críticas. Porque é muito fácil, a gente pega essas estruturas, coloca ela num pórtico e calcula, mas o efeito combinado delas é que é o X da questão. E é o que demanda muito esforço de cálculo, digamos assim, né, no escritório de análise, é justamente essas combinações, obviamente os outros efeitos, né, mas essas combinações também elas são significantes no processo de dimensionamento. A partir da aula que vem, né, na verdade amanhã, a gente começa a aprender basicamente a gente vai, né, entrar de cabeça basicamente no dimensionamento das estruturas em aço. Tudo isso que eu falei para vocês dentro de um contexto
entra dentro de um contexto geral, porque eu posso ter galpões de madeira, eu posso ter galpões pré-moldado, eu posso ter galpão que é concreto, né? Eu posso ter galpões de aço. Então, esse contexto de ação do vento e combinação de esforços entra dentro desse geralzão. E amanhã a gente vai falar de fato sobre as estruturas de aço, né? Começar a falar sobre peças tracionadas, na sequência peças comprimidas, depois fletidas e ligações, e depois a gente passa para madeira. Então a gente tem muito conteúdo ainda para ver, mas vamos aproveitar aí esses momentos e a gente vamos estudando, né? Mas tranquilo, pessoal? Deu para dar uma noção boa do que é o processo de aplicação desses conceitos?